Você começa a se render agora a essa presença. Obrigado, Jesus. Ah, Jesus. Que teu Espírito comece a tocar os corações. Que teu Espírito comece a se mover no nosso meio, Senhor Jesus. Eu reconheço, Senhor, que sem Ti nada podemos fazer. Sem Ti nada podemos fazer, Senhor, sem a Tua presença, sem a Tua graça. Espírito Santo, eu sou totalmente dependente de Ti, Espírito Santo. Sem a Tua luz, sem a Sua direção, Senhor, a gente não consegue fazer coisa alguma, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem aqui, meu amigo, ajudador, ajudador, consolador. Obrigado, Espírito Santo. Oh, recapassoriando lamas. Espírito Santo, que os corações comecem a ficar sensíveis aqui, Espírito Santo. Que o Senhor comece a fazer as pessoas que estão aqui, que meus irmãos que estão aqui, Senhor, faça cada um deles começar a perceber a pessoa de Jesus aqui, Espírito Santo. No nome de Jesus, ó Pai. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei. Sim, comece a se render a Jesus agora. Sua presença. Obrigado, Jesus. Então eu louvarei, então me renderei. Oh, Espírito Santo. Totalmente a Ti. Obrigado, Jesus. Comece a louvar agora. Fale para Ele o quanto você ama Ele. Fala para Ele quem Ele é para você. Fala para Ele quem Ele é para você. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua bondade, Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Jesus. Obrigado por quem Tu és, Senhor. Obrigado pelo Seu caráter, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Você que pode, levante suas duas mãos pro alto. Fala assim: Senhor Jesus, obrigado. Fala assim: obrigado por quem Tu és. Fala assim: eu amo quem Tu és. Fala assim: eu adoro quem Tu és. Fala assim: Espírito Santo, nessa manhã me ajuda a se render ainda mais ao meu amado. Fala assim: ao meu amado. Fala assim: Espírito Santo, tenha liberdade aos meus pensamentos, ao meu coração. Fala assim: Espírito Santo, fale comigo nessa manhã. Fala assim: eis-me aqui, disposto a ouvir a Tua voz. Fala assim: tudo aquilo que o Senhor tem para falar. Fala assim: eu recebo desde já a presença, o poder. Fala assim: a unção. Fala assim: a unção. Fala assim: a unção
do Espírito Santo. Fala assim, eu recebo mais e mais. Fala assim, obrigado, Jesus. Fala assim, obrigado, Jesus. Amém, igreja? Aplaude Jesus, pode se assentar. Surpresa a todos, amém? Glória a Deus. Dá um bom dia para essa pessoa que está do seu lado aí, fala, paz, bom dia. E aí, tá tudo bem? Acordou bem? Recebeu mais um dia da misericórdia de Deus? Fala para ela. Fala para ela, recebeu mais um dia da misericórdia de Deus? Fala assim, tá cheio de vida aí? Eita, glória a Deus. Amém? Antes da gente entrar na palavra aqui, eu quero dar um recado que o apóstolo pediu especificamente para avisar vocês. Tanto vocês aqui como da live, amém? Tem pessoal acompanhando a gente pela rede social. Ele foi passar 3 dias em retiro. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Quem crê que ele vai voltar cheio de amor de Deus, cheio do poder de Deus, hein? Amém? Ele foi passar 3 dias em retiro e ele pediu para avisar isso a vocês, amém? Senão você vai ver o pastor e você vai falar, meu, o que está acontecendo? Cadê o apóstolo? Amém? Glória a Deus, ele foi passar 3 dias em retiro. Ele foi sexta-feira, se eu não me engano. Ele foi sexta-feira e volta hoje. Volta hoje de tarde, né, se eu não me engano. Foi sexta-feira e volta hoje à tarde. Amém? Glória a Deus. Mas fala assim, mas o Espírito Santo está aqui. Ninguém, igreja. O Espírito Santo está aqui. Amém? Espírito Santo é bom, igreja, que Deus é Espírito, amém? Nesse exato momento, eu creio, como tenho certeza disso, absoluta, que Ele está lá no retiro intercedendo por aqui. Vocês creem nisso? E a gente aqui também está com o mesmo coração. A gente também está intercedendo por eles lá, amém? Então Deus é Espírito. Se você não compreender isso, você vai vir atrás de homens, ao invés de você vir atrás da direção do Espírito, amém? Compreenderam? Estão prontos? Vamos entrar na palavra aqui? Sim ou não? Abre sua Bíblia em 2 Timóteo. Glória a Deus por isso. Igreja, estou sentindo uma graça aqui, um poder de Deus, hein? Vocês creem, igreja? 2 Timóteo, capítulo 2. Versículo 13. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13. O Espírito Santo colocou um tema no meu coração hoje. Fala assim, cumprimento das promessas de Deus na minha vida. Vocês estão conseguindo compreender? Eu vou repetir, cumprimento das promessas de Deus na minha vida. Amém? Quem tem uma promessa aí? Vocês têm. Sim ou não? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, antes da gente ler o versículo aqui. Quem já recebeu uma promessa e não foi correspondido? Quem já respondeu? Não estou falando de Deus, agora estou falando de uma pessoa. Um exemplo que todos aqui devem ter passado, isso é inevitável. Você vai com a sua mãe no shopping, você entra na loja. Todo mundo já até sabe, né? Sim ou não? Sim ou não? Isso daqui todo mundo já passou, sim ou não? Você prova, veste... Aí você fala, é esse, aí sua mãe fala, vamos ali, nós já? Quem está esperando até hoje? Ou seja, ali você recebeu uma palavra, uma promessa, mas não se cumpre. Ou você é mais novo, seu pai, sua mãe fala assim, quando você completar 15 anos, o pai vai te dar algo. Ou quando você completar 18, o pai vai te dar a carteira de habilitação. Ou o carro. Sim ou não? Estou dando exemplos aqui de promessas que talvez eu e você... ouviu falar, mas não foi correspondido. Por que a gente não foi correspondido? Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas fazem promessas e não correspondem. Diferente do nosso Deus. Amém? É o que a gente vai começar aqui. Fala assim, fidelidade de Deus. Deus é um Deus? Deus é um Deus? Ninguém? Deus é um Deus fiel. Deus tem muitos atributos. O caráter dele é perfeito. Mas uma das coisas que faz a gente alcançar as promessas que ele nos faz é a gente entender
que Deus é fiel. E a gente vai compreender isso aqui de primeira instância. Amém? Glória a Deus. Olha o que está escrito aí. Capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Verso 13. Porque eu e você pode confiar na palavra de Deus. 13. Todos achou? Olha o que está escrito. Mas, se somos infiéis, ele, entretanto, permanece fiel. Estou lendo na tradução King James aqui, tá? Se você quiser colocando aqui para eles. Mas se somos infiéis, ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar a si. Olha aí, igreja, presta atenção aqui agora. Pois, se eu e você somos infiéis, ou seja, a gente pode muitas das vezes cogitar em dois pensamentos. A gente, devido à circunstância, a gente pode mudar, sim ou não? Sim ou não? Mas Deus, ele é imutável. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eterna. E o que ele é? Fala assim, fiel. Deus é fiel. E isso não é somente uma palavra que as pessoas ficam falando. Isso é comprovado na palavra. O caráter dele, ele não muda. Mas se somos infiéis, ou seja, isso daqui está falando de nós, homens, a gente pode mudar. Sim ou não? Sim ou não? Agora Deus, ele é imutável, ele não muda. Ele, aqui está falando ele, Jesus, entretanto permanece fiel. Olha que incrível, igreja. Então Deus não muda porque eu e você está mudando. Não, ele continua o mesmo. Fala assim, Deus é o mesmo. Então ele não muda. Em Deus não tem meio termo, não. Ele continua estável, ele continua fiel, ele é o mesmo. Quem crê que Deus é fiel, igreja? Agora, quem crê que ele é fiel para cumprir o que ele te prometeu? Ele é fiel, igreja. É o que a gente vai começar a compreender aqui. Então, ele não muda. Ele permanece o mesmo. Diferente dos homens, dos pais, da mãe, do professor na escola, do seu gerente, que pode falar assim, daqui uns dias, daqui um mês eu vou te subir de cargo. Aí passa o mês, ele não cumpre aquilo. As irmãs aí. Aí você espera com aquela expectativa, você confia nele, mas aí ele não cumpre. Agora, quando Deus fala, igreja, quem crê que Deus fala aqui? Meu Deus. Quando Deus fala, igreja, ele nos dá uma garantia que ele vai cumprir o que ele diz. Que garantia que é essa, igreja? Ele não pode negar a si. Olha aí, igreja. Que garantia que é essa? Que quando você ouve uma palavra dele, você pode ter a certeza que ele vai cumprir. Que garantia que é essa? Ele não muda. Pois não pode negar a si. Ou seja, ele não pode ir contra o seu próprio caráter. Ele não pode ir contra os seus próprios atributos. E um desses atributos é a fidelidade. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, fala assim, Deus é fiel. Então a gente só vai alcançar, tomar posse das promessas que ele nos fez, se a gente ficar alicerçado em quem ele é. Ou seja, Deus é fiel. Abre em Deuteronômio. Isso é incrível de você compreender, igreja. As pessoas ao nosso redor podem mudar. Elas podem dizer algo e voltar atrás. Deus não. Ele é fiel, igreja. Deuteronômio, capítulo 7, verso 7. Quiser colocar aqui, Thaís, pra gente. Eita, Vinícius daí. Eu cantarei da bondade de Deus. 7, igreja, olha o que está escrito. E Yahvé não se afeiçoou a vós, nem vos escolheu por seres mais numerosos do que os outros povos. De fato, eres menor dentre os povos. Igreja, o que está acontecendo aqui? Olha o que está sendo dito. Yahvé não se afeiçoou ou nem escolheu vocês por vocês ser o povo mais numeroso. Está falando aqui para o povo de Israel. Está falando, Deus não escolheu vocês.
Ele não se afeiçoou por vocês ser o povo mais numerosos. Pelo contrário, Ele escolheu vocês, Ele fez isso com vocês, porque vocês são o quê? Menores. Está falando do povo de Israel aqui. Lembra que o povo de Israel foi levado ao Egito e foi levado como escravo? Quem lembra disso? Sim ou não? Aí Deus foi lá com a sua mão poderosa e livrou eles de lá. Sim ou não? E livrou eles de lá. Aí Deus está falando aqui, eu fiz isso. Não foi porque vocês são um povo grande. Não foi porque vocês eram grandiosos, mas pelo contrário, foi porque vocês eram o povo menor. Aqui vai mostrar a fidelidade de Deus, igreja. 8. Mas foi porque o Senhor vos ama. Então por que Deus libertou o povo do Egito? Porque Ele amou eles. E por causa do juramento que fez aos vossos antepassados. Juramento, aliança ou promessa. Fala assim, Deus é fiel nas promessas. O que está acontecendo aqui, igreja? Antepassados, por esse motivo. Então qual foi o motivo que Deus libertou aquele povo do Egito? Porque Ele amou esse povo e por causa do seu jurar. Que juramento, igreja? Deus tinha feito uma aliança com Abraão. Deus tinha mostrado o que para Abraão? Abraão, eu vou escolher você, eu vou fazer muitos descendentes de você. Mas esse povo, antes de ele herdar as coisas que eu vou falar para você, eles vão ser levados cativo. E eu também vou libertar esse povo. Deus tinha feito uma promessa. E por que Deus libertou aquele povo, igreja? Por causa da sua ou seja, por causa da sua fidelidade. A quem? A Abraão. Aos vossos antepassados. Por esse motivo, Ele vos libertou com a sua mão com sua mão poderosa. E os tirou da terra da escravidão, das garras do faraó, rei do Egito. 9. Igreja, quero mostrar aqui para vocês conseguirem ver a fidelidade de Deus. Então o povo estava lá, escravizado. Fala assim, mas o povo. Igreja, se vocês pegarem isso daqui no Espírito. Fala assim, mas o povo tinha uma promessa de Deus. Então o povo estava escravizado, mas o povo tinha uma que não foi feito nem junto com eles, foi feito com os antepassados deles. Mas o povo tinha uma Igreja, não importa a situação que você está passando. Se você tem uma promessa, igreja, Deus vai operar ao seu favor. Igreja, Deus liberta você, quebra as cadeias. Deus salva o seu filho, tudo por causa da promessa que Ele fez a você, igreja. Igreja, pensa assim, esse povo era descendente de Abraão. E eles foi salvo por Deus por causa da promessa que Deus tinha feito a Abraão e aos antepassados, Isaac, Jacó. Está conseguindo compreender? Igreja, vocês creem que tem pessoa aqui no nosso meio que pode estar aqui, mas foi por causa da promessa que Deus fez para a mãe? Vocês creem nisso? Vocês não creem não. O nosso apóstolo aqui é um deles. A mãe dele já foi para a glória. Sim ou não? Sim ou não? Mas vocês creem que tem promessa que foi feita para ela, que está se cumprindo agora? Vocês creem nisso? Vocês creem? Vocês creem que Deus lá, há 5 anos atrás, Dona Isabel, eu vou fazer isso. Eu vou salvar o seu filho. Eu vou trazer ele vai se tornar pai de nações. Está conseguindo compreender? Está conseguindo compreender? Aí o apóstolo estava vivendo, mas as coisas começaram a acontecer por causa de que tinha uma Igreja, se você compreender a promessa, e Deus é fiel. E tem promessa, e eu vou profetizar aqui. Tem promessa que Deus fez para ela, que eu creio que vai se concretizar ainda mais por esses dias. Vocês creem, igreja? Aí eu vou falar de você agora. Você crê que você pode partir para a eternidade, mas as promessas que Deus fez na sua vida vai se cumprir na vida do seu filho? Vocês creem, igreja? Sim ou não? Eu creio. Vocês creem, igreja? Igreja, tem promessa que Deus fez a você, igreja, que seu filho está envolvido, seus descendentes estão envolvidos. E Deus é fiel. Ele não pode negar a si mesmo, Ele é fiel. É o que está acontecendo aqui, igreja. Agora vamos voltar aqui para vocês compreenderem. Olha que fidelidade, igreja. Então o povo lá estava escravizado, mas ele estava debaixo de uma
Aí Deus, Abraão já tinha partido para a glória. Mas Deus olhou o povo, eu sou fiel. E eu tinha feito uma promessa a Abraão. Eu vou ter que agir. Eu vou ir lá no Egito, eu vou libertar todo mundo. Vou livrar todo mundo. Igreja, tem familiar seu que pode estar no Egito, igreja. Deus está falando nessa manhã aqui que Ele vai libertar todos, igreja. Tem familiar seu que pode estar lá no Egito, mas por causa das palavras que Deus disse para você, Deus está falando que vai alcançar ele, vai quebrar todas as cadeias das trevas, igreja. Olha a continuação. Saberás, portanto, que Yahvé, teu Deus, é o único Deus, o quê? Fiel. Que mantém a aliança e o amor por 1000 gerações, igreja. Eita, glória a Deus. Igreja, vamos ser bem sinceros, você acha que você vai viver 1000 gerações aqui nessa terra? Mas as promessas que Ele fez a você, essas promessas vai viver. Ah, ninguém pegou no espírito aí, igreja. Está compreendendo? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Está compreendendo que as promessas se cumprem, seja em você aqui, ou seja na sua geração, nos seus descendentes? Mas uma coisa é certa, a promessa não cai por, ela se cumpre. Amém? Ó, 1000 gerações em favor daqueles que o amam reverentemente e obedecem aos seus mandamentos. Então Deus, Ele cumpre as promessas na vida daqueles que o amam e têm reverência por Ele. Está compreendendo? Ainda que passe décadas, anos, mas Ele cumpre suas promessas. Se o Espírito Santo deixar aqui, a gente vai falar um pouquinho do tempo. Ó, quem já percebeu que toda promessa, até o cumprimento dela, tem o que no meio? Fala assim, tempo. Se o Espírito Santo permitir aqui, a gente vai falar um pouco. Vocês estão conseguindo compreender? Ó, vai lá agora em Hebreus. O que vocês acabou de ver aqui, igreja? Fala assim, manifestação da fidelidade de Deus. Você viu que Ele tinha feito uma promessa lá atrás e cumpriu aqui na frente, libertando o povo, por causa das palavras que Ele tinha prometido. Ó, Hebreus capítulo 6. Ó, quem aí já fez alguma promessa para alguém? Agora é eu e você. Você promete algo para alguém, logo na sequência você fala assim, para acabar o papo, logo você fala assim, ó, eu juro. Quem já fez isso? Você jura por alguém superior a você, sim ou não? Um exemplo, o filho está lá na escola, aí acontece alguma coisa ali, ele fala, ó, você vai ver, se amanhã eu não vou trazer 10 reais para a escola. E eu juro pela minha? Sim ou não? Igreja, Deus, quando Ele fez uma promessa, para Ele selar, para Ele carimbar essa promessa, Deus fez um juramento também. Mas e agora? Não tinha por que Ele jurar, porque ninguém é maior que Ele. O que Ele fez, igreja? O que Ele fez? Olha aí, ó. Achou, Thaís? Coloca aqui pra gente. Hebreus capítulo 6, filho, verso 13. Fala assim, cumprimento das promessas de Deus na minha vida. Olha o que está escrito, igreja. Quando Deus fez sua promessa a Abraão, fez o que, igreja? Jurou por si, tendo em vista não haver outro maior por quem jurar. Então o que Deus fez? Deus fez promessas para Abraão. E aí ele viu, não tinha por quem ele jurar. O que ele fez? O que ele fez? Ele se colocou no meio e falou, Abraão, só para você ver que eu sou fiel e vou cumprir, eu juro por mim mesmo. Eu juro por quem eu sou. Está conseguindo compreender, igreja? Sim ou não? 14. E declarou, esteja certo de que eu o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Então Deus fez uma promessa, Abraão, grande vai ser os seus descendentes. Ele fez uma promessa, mas aí agora tinha que ter o selo dessa promessa. O que Ele fez? O juramento. Quem já fez uma promessa e jurou, hein? Ah, eu juro. Eu juro. Sim ou não? Igreja, Deus jurou por si mesmo. 15. Sendo assim, havendo Abraão
Feito o que, igreja? Esperado com? Alcançou o quê? Como que alcança as promessas? Como que alcança as promessas? Ah, você já pega rápido, né? Eu não vou nem falar de tempo aqui, quanto tempo levou para Deus cumprir a promessa que Ele fez na vida de Abraão, senão vocês vão correr. Não vou nem falar. Mas como que alcança as promessas? Compreendendo que Deus é fiel. Compreendendo que Ele não muda o caráter dele. Eu ia deixar isso daqui para depois, mas eu vou falar um pouquinho aqui. Esperando com paciência. Aí eu te pergunto, por que as pessoas não alcançam as promessas hoje em dia? Igreja, as pessoas vão comprar pão hoje, vamos ser bem sinceros. Elas estão lá na fila esperando. Mas elas estão com paciência? Ela está até esperando, mas por dentro ela está xingando. Por dentro ela está com raiva, sim ou não? Então tem um segredo aqui. O segredo não é esperar. O segredo é esperar com paciência. Esse é a chave, esse é o segredo. Por quê? Quando Deus faz uma promessa para você, Ele leva um tempo para cumprir. Nesse tempo Ele está aperfeiçoando você para receber o que já está pronto. Deus não precisa de ser aperfeiçoado, Ele já é perfeito. Entende? Mas nesse tempo de espera, quem está sendo movido, quem está sendo mexido de dentro para fora? Eu e você. Então você precisa esperar com paciência. Fala assim, esperar com paciência. O que é esperar com paciência, igreja? É esperar focado na palavra de Deus. É esperar perseverando na palavra. Mas tem pessoas que esperam a certo ponto, desfalecem na fé. Essas pessoas vão alcançar as promessas. Por quê? Porque não está esperando com paciência. As pessoas hoje, elas não têm dificuldade de esperar. Elas têm dificuldade de esperar com paciência. Ó, quantas pessoas você vê na fila de um banco, na fila de um hospital, esperando horas e horas para se ater? Mas essas mesmas pessoas que esperou, você acha que esperou com paciência? Esperou como? Não, ninguém vai falar. Esperou como? Como? Aí as promessas que Deus fez para você, se você não esperar com paciência, você não vai alcançar. Abraão esperou com paciência. Fala assim, a paciência é uma virtude. Fala assim, é um fruto do Espírito. É um fruto do Espírito. É 3 coisas, fé, paciência e perseverança. Os 3 atuam junto, igreja. Se você tiver na fé, você vai ter paciência. Se você tiver paciência, você vai ser perseverante. Ó, Salmos 40, abre aí pra gente. Salmos 41. Tem até um versículo na Bíblia que diz assim, igreja, que o povo eles ficam murmurando, falando assim: ai, Jesus, tanto tempo que falaram que Jesus vai voltar, por que Ele não volta? Por que Jesus não volta logo? Porque Deus é paciente. Igreja, na paciência de Deus, Deus está esperando com que as pessoas se Olha isso, igreja. Igreja, se o Pai Celestial tomar a decisão, Jesus volta agora, nesse exato momento. Mas por que Ele não volta ainda? Porque Deus é paciente. Deus está esperando com paciência que o povo se porque Ele não quer que ninguém se perca. Aí eu te pergunto, a paciência é uma virtude, sim ou não? Aí você tem promessa, sim ou não? Se você não esperar com paciência, você não alcança as promessas. Olha o que está escrito: esperei com irritação. Ah, não. Esperei o que, igreja? Esperei com paciência no Senhor, meu Deus. Esperei com paciência. Qual é o sinal que você está esperando com paciência? É quando você é perseverante, persistente. Você não desiste. Ó, esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Qual que é a chave aqui, igreja? Esperar com. Fala assim, esperar com paciência.
Fala assim, esperar com perseverança. Isso faz você alcançar as promessas. Ó, abre em Números. Abre em Números. Fala assim, Deus é fiel. Números capítulo 23. Ó, separei essa mensagem em 3 tópicos, bem mastigadinho para vocês compreenderem. A gente falou aqui primeiro da fidelidade. E uma característica de uma pessoa fiel, o que é? Fala assim, ela não mente. Uma pessoa que é fiel em seu caráter, essa pessoa não mente. Está conseguindo compreender? Ela não. É o que a gente vai ler aqui agora. Números 23, 19. Pode colocar aqui, Thaís, pra gente. Números capítulo 23, verso 19. Isso daí eu aprendi com o meu pastor. Igreja, tem uma coisa que Deus não pode fazer, igreja. O que é? O que Deus não pode fazer, igreja? Mentir. Deus não, por causa do seu cá. Olha o que está escrito. Deus não é homem para que. Então quem mente? Quem faz promessa e não cumpre? Quem mente? Ó, Deus não é. Aqui já acontece uma divisão incrível, igreja. Deus não tem a natureza carnal. Deus só tem a natureza divina. A natureza que é fiel, bondosa, benigna. Ele não é homem. Deus não tem a natureza que o ser humano tem. Está conseguindo compreender? Ó, Deus não é. Para que faça o que, igreja? Para que minta. Nem filho de homem para que se arre. Ah, igreja, glória a Deus por isso. Porventura, olha isso daqui, igreja. Porventura, diria ele e não faria? O que vocês acham? Porventura, Deus faz uma promessa para você e ele não faz? Porventura, sai algo da boca dele que não vai ser cumprido? Igreja, se você meditar de Gênesis a Apocalipse, toda palavra que saiu da boca de Deus, essa palavra se cumpriu. Essa palavra se concretizou. Na vida de todos? Ou na vida daqueles que creem? Então Deus não mente. Ó, o contexto aqui é incrível. Quem lembra aí de Balaão? É um profeta, se dizer assim, né? Balaque era o rei dessa época. E ele ofereceu dinheiro, recurso a Balaão, para Balaão profetizar ao seu Olha isso daqui, igreja, o perigo. Ó, eu não vou nem falar vocês, mas vocês creem que tem muitos Balaque no nosso meio, da igreja hoje em dia? Que eles querem vir na igreja, eles querem ouvir aquilo que lhe Olha, aquilo que lhe Igreja, se possível, Balaque ofereceu dinheiro, recurso para Balaão. Para quê, igreja? Porque Balaque sabia que quando Balaão profetizava, falava, as coisas aconteciam. E ele quis manipular o profeta. O que ele quis fazer aqui nesse contexto? Ele quis pagar Balaão para Balaão vir e profetizar aquilo que ele queria. Fala assim, eu preciso estar disposto a ouvir a Deus o que Ele tem para falar. Fala assim, não o que eu quero ouvir. Está conseguindo compreender, igreja? Se eu e você não vir com essa condição de coração, a gente vai ficar praticando o que Balaque fez, entende? Sim ou não? A gente vai ficar querendo ouvir o que a gente quer. Ele contratou para fazer o que, igreja, nesse contexto aqui? Fala assim, amaldiçoar aquele que era abençoado. Você acha que ele conseguiu, igreja? Eu e você somos o quê? Eu e você somos o quê? E se vir alguém tentando te amaldiçoar? Não, sabe o que é? É que levar... Ó, meu nome... Ó, seu nome tá na... Eu
posso falar um pouco rasgado aqui, igreja? Sim ou não? Igreja. Meu Deus. Igreja, não tem como amaldiçoar aquele que Deus abençoa, igreja. Igreja, pode pagar galinha, pode fazer o que você quiser. Não tem como. Ah, meu Deus. O apóstolo costuma falar, né? Joga em mim. Igreja, como vai amaldiçoar você? Se você é o povo que Deus amou, escolheu, deu o seu filho amado, deu o seu espírito, como vai amaldiçoar você? É impossível, igreja. É impossível. Antes da maldição chegar, a unção, a Bíblia diz, Isaías, que a unção ela despedaça todo. Antes de qualquer coisa pegar em você, a unção quebra todo jugo, igreja. É impossível amaldiçoar você. Vocês são um povo abençoado, bendito por Deus. Balaque, esse rei aqui, quis amaldiçoar o povo de Israel, porque ele estava apavorado, com medo, porque ele ouviu falar que o povo vinha destruindo todos os seus inimigos com a unção do boi bravo, a unção que despedaça, quebra tudo. O povo vinha tomando várias cidades aqui, igreja. Aí Balaque ouviu e falou: meu Deus, eles vão chegar aqui, eu vou contratar alguém para amaldiçoar. Sabe quando você está prosperando mais do que o seu, não os seus irmãos daqui, mas aqueles que não servem a Deus? Sabe quando você está sendo abençoado mais do que eles? Aí eles falam: eu vou fazer. Não pega, igreja. Deus abençoou eu e você, igreja. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arre. Porventura diria ele, não o faria. Igreja, toda palavra que sai da boca de Deus tem um agente que é invisível, mas é real. Ele está aqui agora, quem crê nisso? Toda palavra que sai da boca de Deus, o Espírito Santo, ele tem um encargo de manifestar o que Deus fala, o que Deus diz. Qual é o seu papel? Somente usar a sua fé. Somente você ter a humildade para concordar, falar: pai, eu creio no que o Senhor diz. Quem concorda com as palavras de Deus aqui? Quem concorda que você é abençoado? Quem concorda que Deus está prosperando você? Quem concorda, você que está enfermo aqui, seja curado nessa manhã? Quem concorda que Deus está visitando o seu lar aqui nessa manhã? Quem concorda que Deus está visitando os seus pensamentos aqui nessa manhã? Quando você crê, igreja, crer no reino do Espírito é tomar posse. É você só você concordar com o que Deus diz. Olha a continuação. Diria ele, não faria? Ou falaria ele, não confirmar? Quem já ouviu algo de Deus, passa alguns minutos, alguns dias depois, alguém vem e confirma o que ele disse. O irmão pegou ele. Quem já passou por isso? Você está lá no seu secreto, na oração. Deus fala: eu vou fazer isso, isso, isso. Aí você não falou nada para ninguém. Aí Deus vem. Seja através da palavra que é ministrada, seja através de uma criança. Esse tempinho atrás, eu estava na sala com o Igor, conversando lá na casa do apóstolo. Igreja, o Samuelzinho, o Samuco, filho do apóstolo. Igreja, Deus tinha me falado algo. Ele veio e confirmou. Porque o que Deus fala, Ele confirma. Ele não faria, ou falaria e não confirmar. Igreja, quando você ouve uma palavra de Deus, quando você crê nisso, você não pode sair fazendo as coisas. Você tem que esperar o quê? Quem pratica isso? Constante. Quem pratica isso? Constante. Ele confirma ou não? Porque muitas pessoas não conseguem ver a confirmação de Deus, igreja. Porque elas ficam insensíveis. Elas ficam cegas no espírito. Balaão, quando ele estava indo a caminho, ele ficou cego espiritualmente. Apareceu um anjo e ele estava indo com a sua. O animal viu as coisas do espírito e ele não conseguiu ver, porque ele estava em desobediência. Igreja, quando eu e você desobedece a voz de Deus, a palavra de Deus, a gente não consegue perceber as coisas do espírito. A gente não consegue acatar a voz
do Espírito. Por isso que a gente precisa ficar sensível. Sensível. Olha, igreja, Deus confirma aqui no louvor. Deus está falando de diversas Quem precisa ficar sensível é eu e você. Eu fico um pouco entristecido, confesso a vocês, quando as pessoas vêm ao culto e falam assim: Deus não falou comigo hoje. Eu falo assim: Jesus amado. Não, Deus não sabe que eu fui no culto hoje, Deus não falou. Igreja, Deus não falou, é a gente muitas das vezes que fica disperso. O que vocês acham? Igreja, no ambiente espiritual, tudo se torna a voz de Deus, igreja. Fala assim: quando eu estou no ambiente espiritual, fala assim, a voz de Deus, ela fica escancarada. É impossível você não ouvir Ele, igreja. Você chega no estacionamento, a paz do irmão fala com você. O bom dia dele fala com você, sim ou não? O café ali na hora da comunhão, daqui a pouco vai ter, amém? Glória a Deus. Eu gosto. Quem gosta aí de um cafezinho? Eu gosto. Daqui a pouco vai... Igreja, naquele ambiente ali, você está na comunhão, se você estiver sensível, a palavra que você está conversando com o irmão fala com você. Sim ou não? Aí tem pessoa que fala isso: não, eu fui na igreja, Deus não falou. Ele fala, igreja. Todo tempo Deus fala. Deus é um Deus que ama se comunicar. Amém? E sabe qual que é o mais importante? Que Ele não mente. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria Ele, não o faria, ou falaria e não o confirmar? Continuação. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e não posso fazer o que, igreja? Quem pode revogar sua bênção? Quem pode revogar sua posição de abençoado? Ninguém, igreja. Ninguém, igreja. Isso que ele tentou liberar umas 3 profecias contra o povo de Israel. Me pergunta se ele conseguiu. No final ele teve que reconhecer, igreja. É o quê? Irrevogável. Fala assim: a minha vitória é irrevogável. Fala assim: as minhas bênçãos. Fala assim: é irrevogável. Fala assim: o alcance das minhas promessas é irrevogável. Ninguém pode mudar, igreja. Ó, abre em Hebreus 6. Hebreus capítulo 6. Quero ler só o finalzinho desse versículo. Hebreus capítulo 6. Verso 18. Hebreus capítulo 6, verso 18. Olha o que está escrito, igreja. Para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, que está falando de vida eterna, sejamos grandemente encorajados por meio de 2 afirmações imutáveis, nas quais é impossível o que, igreja? Nas quais é impossível que Deus minta. A gente acabou de ler que Deus não é homem para que minta. Aqui está falando, igreja, que é impossível Deus mentir. É impossível, igreja. Está conseguindo compreender? Por isso que o nosso coração, a nossa fé, só deve estar depositada em uma coisa: na palavra porque Ele sim não mente, igreja. É impossível Ele mentir. Por isso que se sua fé estiver apoiada no lugar certo, que é a palavra de Deus e no caráter de Deus, igreja, você alcança as promessas. Fala assim: eu não posso depositar a minha fé em outras palavras que não seja a palavra de Deus. Você não pode, igreja, apoiar sua fé em outra palavra. Entende? Sim ou não? Porque Deus não mente. Se a sua fé estiver apoiada na palavra de Deus, é inevitável, você vai ver o poder de Deus se manifestar. Então apoie sua fé no lugar certo. Pedro, igreja,
Ele andou sobre as águas ou sobre a palavra de Jesus? Hã? Ele andou sobre o que, igreja? Ele não andou sobre as águas? Não? Ele andou sobre a palavra de Jesus ou sobre as águas, igreja? A palavra, igreja, faz você andar no sobrenatural. No sobrenatural. Para você ver, ele não foi saindo do barco ansioso. Ele viu que era Jesus, os discípulos tomou um espanto, mas ele disse: se é você, mande que eu. Por que ele fez isso, igreja? Porque segundo a sua palavra, eu caminharei no sobrenatural. No sobrenatural. Segundo a sua palavra, eu ando sobre as águas. Segundo a sua palavra, a cura acontece. Segundo a sua palavra, o agir do Espírito acontece na minha. Segundo a sua palavra. Segundo a sua palavra, eu abro essa empresa. Se eu e você tiver esse princípio no nosso coração, segundo a palavra de Deus, eu me caso. A gente tem que tomar isso como base, igreja. Vocês estão compreendendo? Sim ou não? Rei Davi, ele não ia para nenhuma batalha sem antes ele ouvir uma palavra de Deus. Enquanto Deus não falava, pode ir, ele não saía do lugar. Ele sempre fazia uma oração de consulta. Ele sempre, e aí Deus, o que eu faço? O que é para me fazer? Por isso que Deus sempre dava vitória para ele. Porque Deus falava, faça, vai. Igreja, toma isso como decisão na sua vida. Não faça nada, igreja, sem antes você ouvir uma palavra. Por que casamentos são destruídos hoje? Por que pessoas abrem empresa hoje e depois fecha de novo, falha a empresa? Por quê? Porque eles não ouviram uma palavra. Qual é a diferença minha e sua para uma pessoa ímpia? O ímpio, ele sai fazendo tudo que dá na sua telha. Ele pensa e faz, ele sente vontade e faz. E eu e você que somos cristãos, a gente não pode agir dessa forma. A gente precisa se aquietar e ouvir a palavra. E quando Deus confirmar, eu e você age em cima da não tem como dar errado, igreja. Por isso que eu estou falando, é imutável, é inevitável, vai dar certo. Amém? Abre em Jeremias. Eu creio, Jesus. Jeremias, capítulo 1, igreja. Obrigado, Jesus. Jeremias, capítulo 1, verso 11. Então Deus é fiel e Ele não mente. E olha isso daqui, igreja. Meu Deus, isso daqui é incrível, que esse versículo que eu e você vai ler agora é incrível, igreja. Fala assim, Deus, Ele não mente. Já conseguiu entender? Mas não é somente isso. Quando Ele abre a boca, quando Ele fala, igreja, Ele tem zelo. Fala assim, zelo. Ele tem um cuidado para que aquilo que Ele disse se cumpra. É o que a gente vai ler agora. Olha. E a palavra de Yahvé veio a mim indagando: o que está vendo, Jeremias? Ao que respondi: vejo um ramo de amendoeira. 12. Então Yahvé replicou-me: viste bem, porque eu estou fazendo o que, igreja? A tradução de vocês deve estar diferente, né? Porque eu estou vigiando, ou zelando, ou velando, a fim de que a minha palavra aconteça o que, igreja? Então quando Deus fala, Ele fica vigiando, zelando para que a palavra dele se... Sabe uma mãe, quando dá uma ordem para um filho? Fala assim, vai lavar a louça. E ela não somente fala, ela fica o quê? Ela fica como? Para que aconteça o quê com aquela palavra? Se cumpra. Aí Deus está falando, eu zelo para que a minha palavra se cumpra. Entenda, igreja, Deus não zela para que o meu e o seu desejo se cumpra. Não é isso. Não é a minha e a sua vontade se cumpra, mas é a palavra dele. Está conseguindo compreender? Sim ou não? Então a palavra que você ouviu de Deus, você pode ter certeza de duas coisas. Ele é fiel, Ele não mente. E a terceira, igreja, e ainda Ele zela para que isso se cumpra.
Ah, ninguém pegou, hein? Ele zela para que a palavra dele se... Na vida de quem, igreja? Na sua vida, igreja. Cada palavra que Deus disse para você, talvez você está pensando que Deus já esqueceu. Ele está falando, ei, eu estou zelando para que tudo se cumpra sobre a sua vida. Ele zela, igreja. Aquilo que ele te prometeu ainda ele zela. Sabe o cuidado? Ah, meu Deus. E eu estou vigiando. Olha aí, o alvo de ele ficar vigiando. É para que se... Coloca a tradução deles aqui, Thaís, para mim, por favor. Como que está na tradução de vocês, igreja? E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo, está escrito assim na de vocês? Porque eu velo sobre a minha com... Igreja, aquilo que Deus não disse, não força ele fazer, não. Aquilo que Deus não falou, não força ele fazer, igreja. Que ele zela para que a palavra dele se cumpra. Entende? Sim ou não? Sim ou não? Oh, meu Deus, eu vejo algo aqui pelo Espírito, igreja. Meu Deus. Igreja, é ruim você ficar batendo na mesma tecla e ver aquilo não acontecer, sim ou não? É ruim, sim ou não? Isso é um sinal, igreja, de que não é a vontade de Deus. Uma coisa é você perseverar na vontade de... Agora outra coisa é você perseverar em algo que Deus não quer fazer. Pensa que ruim, você passa 10, 20, batendo em algo que Deus não falou, que Deus não quer fazer. É ruim, sim ou não? Por isso que tem cristão que fica anos e anos orando a mesma. Fala assim, eu preciso perseverar na coisa certa. E o que é a coisa certa? A palavra. O que Deus diz. Ali você pode perseverar, porque Deus falou. Amém, igreja? Agora não fica... Vou falar de modo bem simples. Não força Deus fazer o que Ele não vai fazer, igreja. Não fica forçando Deus cumprir a sua vontade. É eu e você que precisamos renovar a mente e cumprir a vontade dEle. Entende? Um exemplo, você sonha. Não é mais fácil você sonhar os sonhos dele para você? Sim ou não? Porque senão você vai ficar correndo atrás dos seus sonhos. Aí você vai, aí você volta. Eu não estou falando que Deus não realiza sonho. Amém? Antes que soa isso. O que eu estou querendo que você entenda? Que Deus tem um sonho para a sua vida que é melhor que o seu sonho. E Ele vai cumprir o sonho dele na sua vida. Está conseguindo compreender? Mas se você ficar correndo atrás do seu, aí você vai ficar batendo ferro. Não vai. Agora quando você se abre, igreja, não é nem muito, quando você se abrir um pouquinho para os sonhos que Ele tem para você, para os sonhos que Ele desejou para você. A Bíblia diz que meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos, e os meus planos são maiores do que o seu. Igreja, quando você deixa os planos e os pensamentos de Deus acessar você, as coisas começam a se cumprir de forma rápida. Entende? Eu não estou falando que não vai ter paciência e perseverança, mas estou falando que de fato acontecem as promessas de Deus. Sim ou não? Que você se examine hoje. Será que você está sonhando os sonhos de Deus ou você está sonhando os seus sonhos ainda? Quem lembra de Ana? Deus queria um profeta, um sacerdote, juiz, que era Samuel. E Ana queria um... Igreja, quanto tempo essa mulher ficou na oração? Quanto tempo? Aí você vai me falar, mas ela foi perseverando, ela estava perseverando de um jeito errado. Quando ela falou assim, igreja, uns chamam até que ela mudou a oração, mas não foi, ela só olhou para a vontade de Deus em primeiro lugar. Você não precisa ficar mudando a oração, não. Você só precisa olhar para a vontade de Deus em primeiro. O que ela fez? Deus, eu quero engravidar, quero um filho. E ficou batendo. A Bíblia diz que ela ia de ano em ano com Eli. Tinha até a esposa, o rapaz tinha duas esposas, né? Não vou lembrar. Penina, né? Esposa de Eucana. Ficava humilhando ela, mas por que, igreja? Igreja, ela não forçou Deus fazer o que ela queria.
ela se abriu para Deus cumprir o que Ele queria. Eu vou repetir, você vai pegar isso no seu espírito. Igreja, ela não forçou Deus a fazer o que ela queria. Ela olhou para a vontade de Deus em primeiro lugar, para Deus cumprir o que Ele queria. Deus, se o Senhor me dá um filho, eu vou devolver ele para você. E ali também foi uma promessa, igreja. Eli, o sacerdote, falou: no próximo ano você terá um menino. O que ela fez com aquela promessa, igreja? Devolveu para Deus. Quando ela recebeu o cumprimento da promessa, ela devolveu para Deus. Por quê? Porque mesmo que Deus vai cumprir as promessas, esse cumprimento não pode roubar você de Deus, igreja. O que Deus vai cumprir na sua vida não pode roubar você dele. Por isso que existe o tempo. Porque esse tempo está aperfeiçoando você. Deus falou: Abraão, eu vou te dar um filho. Anos depois acontece. Abraão recebe Isaac. O que Deus faz de novo, igreja? Me dá o seu? Por quê? Porque a promessa se cumpriu. Aconteceu o que Deus falou. Mas aquilo não podia roubar Abraão de Deus. Igreja, não deixe as coisas, as promessas, que eu creio que Deus está começando a cumprir ainda mais a partir de hoje. Por causa dessa palavra eu creio que você vai ser perseverante e vai usar a sua fé. Você vai agir de paciência. Mas não deixe, quando isso se cumprir, roubar você de Deus. Por isso que existe esse tempo. Vocês estão conseguindo compreender? E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Igreja, pega tudo aquilo que Deus disse para você aí. A promessa que Ele falou para você. Ele está zelando para que isso se cumpra. É eu e você que precisa confiar na fidelidade dEle, na palavra dEle, e esperar com paciência, ser perseverar. O último versículo e a gente encerra. Abre em Hebreus. Se vocês recebessem, igreja, a promessa que Deus fez aí agora, você estaria pronto? Você acha que você poder... Deus, ou você é humilde o suficiente de falar: Deus, me aperfeiçoa mais um pouco. Sim ou não? Tem pessoa que fica: Deus me dá 1 milhão. Você está pronto? Deus me dá o dom do Espírito. Você está pronto? Você vai saber para que serve o dom do Espírito? Você está pronto? Quantos têm humildade de reconhecer isso perante Deus? Falar: Deus, as promessas que o Senhor me fez é grande, é incrível, mas eu ainda não estou pronto. Por isso aqui, nesse momento, nesse tempo de paciência, me ajuda, me aperfeiçoa, me molda, me transforma, para que eu fique pronto para receber o que o Senhor já disse. Quem consegue reconhecer isso, igreja? Sim ou não? É muita gente pedindo coisa grande para Deus, e o nosso Deus é grande. Isso é um fato. Mas se Ele dá essa coisa grande que você tanto pede, você está pronto? Será que você já... Um exemplo. Se uma pessoa não consegue mexer nem com 50 mil reais, como que ela vai mexer com 2 milhões de reais? Você está pronto? Os irmãos pegou ali no fundo. Só estou chamando um pouco a sua consciência. Vou dar exemplo de mim aqui. Dá exemplo de mim aqui na prática real. Se eu não consigo ministrar para... Quantas pessoas tem aqui mais ou menos? Contaram aí? Umas 100 pessoas? Quantas pessoas tem mais? Se eu não estiver pronto aqui, como que eu vou ministrar para 500 pessoas? Isso é o que, igreja? Já estou expondo aqui meu coração para vocês. Isso é ter humilde, reconhecer. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Isso que eu só contei aqui, né? Tem aí as pessoas ouvindo aí também, né? Igreja, tem pessoas ouvindo ali na live, tem pessoas aqui. Se eu não estiver pronto para ministrar aqui, como que eu vou ministrar em um público maior? Precisa de humilde. Por isso que quando Deus promete, tem um tempo. Porque nesse tempo, fala assim, é no tempo que eu sou preparado para receber a promessa. É nesse tempo. Aí é o que a gente vai ler aqui. Abre em Hebreus, capítulo 10, verso 37. 36. Vamos ler o 36.
Igreja, eu creio muito na unção do Espírito, ele pode abreviar o tempo. Não estou negando essa realidade, amém? Igreja, teve um homem na Bíblia que orou, o tempo parou. Quem foi esse homem? Quem? Tá vendo? Deus pode fazer coisas incríveis. Não estou negando essa realidade. Só estou falando que quando envolve receber coisas grandes de Deus, a gente precisa ser aperfeiçoado. Amém? Igreja, Adão, ele cresceu grande. E Jesus? Levou o quê? Tempo. A Bíblia diz que Jesus foi aperfeiçoado por aquilo que ele sou. Então naquele tempo ele estava sendo o quê? A Bíblia diz que Jesus crescia na graça e no conhecimento. Igreja, Jesus era um menininho. Tem até um ditado ainda, tudo que cresce rápido, cai rápido também. Se você não levar o tempo do aperfeiçoamento, o que Deus vai te dar em uma mão, você vai perder pela outra. Porque você não vai estar pronto. Aí eu te pergunto, você acha que Deus vai fazer isso? Ele não vai. Ele quer aperfeiçoar você para receber o que já está pronto. Amém, igreja? Olha o que está escrito. Porque necessitais do quê? Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar o quê? Pega aí o que Deus te prometeu. Você necessita do quê? Paciência. E nesse tempo, dessa paciência, você está sendo aperfeiçoado? Para quê? Qual é a finalidade de você estar sendo aperfeiçoado? Agora quem vai pegar aqui pegou, hein? Por quê, igreja? Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, faz assim com a mão. Agora é ato profético. Faz assim com a mão. Fala assim, eu estou sendo aperfeiçoado com o propósito de eu alcançar. Quem vai receber, recebe. De eu alcançar as promessas de Deus. Glória a Deus, igreja. Está conseguindo compreender? Nossa, Deus prometeu, parece que está demorando. Não. Está sendo aperfeiçoado. Ó, depois de haver desfeito a vontade de, só alcança a promessa o quê? Quem está, quem faz a vontade de Deus. Jesus disse assim, igreja, muitos me chamam de Senhor, Senhor, mas essas pessoas não vão entrar no reino de Deus, porque elas não fazem a vontade de Deus. Agora pensa o tanto de pessoa, não estou falando de nós aqui, mas o tanto de pessoa que entra na igreja de segunda a domingo, e elas estão lá, Senhor, Senhor, mas elas não vão acessar o reino, porque elas não estão fazendo a vontade ela só está ouvindo falar da vontade de Deus, mas elas mesmas não estão fazendo. Aí eu te pergunto, você quer ser um desse? É óbvio que não, igreja, é óbvio. Está conseguindo compreender? Então presta atenção, depois que você faz a vontade de Deus, depois que você é aperfeiçoado, aí você toma posse do quê? Possais alcançar a 37. Porque ainda o que, igreja? Muito tempo? Olha aí. Porque ainda o quê? E o que há de vir, virá e não? Então não é muito tempo, igreja. É um pouquinho de... Eu sei que aqui esse versículo está falando da volta de Cristo. Mas agora vamos trazer para a realidade aqui, nossa presente. Você já está consciente da eternidade. Ainda por um pouquinho de tempo que há de vir, aquele que há de vir virá, que é Jesus Cristo, e não tardará. Ele vai vir, ele vai voltar. Mas e agora, pega isso para a sua realidade aqui, no tempo presente. Igreja, o que há de vir virá e não tardará. É muito tempo que você tem que aguardar ou um pouquinho de tempo? Igreja, eu creio que em primeiro lugar essa palavra aqui é para mim. Eu creio nisso, Senhor Jesus. Eu creio, Pai Celestial. Ainda por um pouquinho de tempo, igreja, o que há de vir, virá e não tardar. Você consegue ver as promessas se aproximando de você? Você consegue ver com os olhos do Espírito as promessas se aproximando de você? Você consegue ver pelo olhar espiritual as promessas, as coisas que Deus disse se aproximando de você? Ainda que por um pouquinho de tempo.
que você vai necessitar de paciência e perseverança. Mas o que há de vir e não tardar. Quem crê nessa palavra, igreja? Eu creio nessa manhã, igreja, que promessas que Deus tinha feito aqui para pessoas, talvez você já até esqueceu o que Deus falou. Talvez soprou até nos seus pensamentos: eu vou deixar isso de lado porque Deus não vai cumprir. Ele manda eu te dizer nessa manhã que Ele é fiel, e a palavra dele não cai por terra. Mas grava essa palavra, essa profecia no espírito. Ainda por um pouquinho de tempo, ainda por um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará, diz o Senhor para vocês. Creia, igreja. Creia que Deus está zelando. Creia, igreja, que Ele é fiel. Amém, igreja? Glória a Deus. Feche teus olhos. Oh, camparamas, antianterecamas. Candoromasi dianderecamba, soriandeleca. Bianderecaba, soriandeleca. Feche seus olhos e declare isso a Ele. Declare que você crê. Deus de aliança, Deus. Obrigado, Jesus. Deus que não é homem pra mentir. Oh, maram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 . Se cumprir. Ecabaço. Edeama camadia você biandreca. Checalama você biandreca biavaço. Yamarocamba vasi biandreca. Hore capas, de calamas soriando le cabas. Creia, igreja. Creia que vocês vão alcançar todas as promessas de Deus. Creia que vocês vão alcançar toda a palavra que você ouviu de Deus. E não de longe. Deus que não é. Obrigado, Jesus. Se cumprir, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Obrigado, Jesus. Louve a Ele, louve. Obrigado, Jesus. Tudo pode, mas tua palavra, oh, recapaçou.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Agradeça já pela fé, igreja, o cumprimento das promessas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai Celestial. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Amém, igreja. Glória a Deus. Aplaude Jesus, amém. Amém. Pode se assentar. Já vou encerrar. Coloca só o versículo aqui para mim, Thaís, por favor. Igreja, vamos dizimar e ofertar, amém? Mas antes eu quero ministrar uma palavra para vocês. Coloca Provérbios para mim. Fala assim, compreendendo o propósito do dízimo. Igreja, presta atenção. Vocês crêem que se vocês praticar isso daqui com a condição correta de coração e com um propósito verdadeiro perante Deus, funciona, igreja? Sim ou não? Agora vocês também crêem no outro lado. Se vocês praticar sem ter a consciência, sem fazer do jeito correto no coração, vocês creem que não funciona? Ó, quantas pessoas, não precisa nem ser vocês, quantas pessoas vocês já ouviram falar assim, essa pessoa dizima, mas ela não prospera? Quem já ouviu falar de pessoas assim? Seja verdadeiro. Ó, Beltrano, ele dizima, mas ele não prospera. E ele dizima, e ele dizima, mas ele não prospera. Igreja, é fiel. Fiel, tudo que vem na mão dele, dizima, mas não prospera. Por quê? É o ato de praticar o dízimo que está incorreto ou é a condição do coração? O que vocês acham? O que vocês acham? Ó, eu vou ilustrar. Tem um envelope de dízimo aqui correndo, por favor? Ó, igreja, isso daqui eu quero que vocês peguem no espírito. Fala assim, revelação dos dízimos. Vou usar o Igor como exemplo, vem cá aí. Ó, igreja, dá pra ele. Olha isso daqui, igreja. Que hora que é? Só para me ter uma noção aqui. 11h17, vocês me dão mais 5 minutos aqui? Para fingir que está acabando. Ó, igreja, presta atenção. Ó, faz de conta que o Igor vem todo mês e dizima. Todo mês ele vem e dizima. Parem. Ó, todo mês. Aí próximo mês ele vem e dizima. Glória a Deus. Aí ele vem e dizima. Glória a Deus por isso. Aí ele não prospera. O que está errado aqui, igreja? É a prática do dízimo que não funciona ou a condição do coração dele? Para você ver o perigo que isso tem. Igreja, eu falo isso de consciência de causa. Um monte de pessoas já ouvi falar, mas eu dizimo, pastor, por que não funciona? Por que não está acontecendo? Por que isso? Aí a pessoa pensa que é o ato do dízimo, mas não é. É a condição no coração. O que Deus recebe? Deus não está de olho nos seus valores, amém? Quem lembra que tem uma viúva pobre e muitos ricos deram um monte de dinheiro. Deus não se atentou. Chegou uma viúva pobre e deu 2 moedas. E Deus se atentou. Ou seja, só estou mostrando aqui para vocês que não é valor. Entende? Mas é a condição do seu coração. Qual é o propósito do dízimo? Eu sempre costumo dar um exemplo. Que o dízimo ele tem propósito e consequência. Fala assim, propósito e consequência. Se você ficar colocando o seu coração nas consequências, não vai acontecer. Você tem que olhar para o pro. Agora imagine, ó, vou ilustrar para vocês aqui na prática e real. Não, lê. Coloca o do dízimo mesmo, coloca o do dízimo. Provérbios capítulo 3, verso 9. Ó, presta atenção nisso daqui, igreja, já vou encerrar. Ó, imagine o Igor vindo dizimar todo mês, com a intenção do coração dele na consequência. Ele vai receber a consequência? Olha, vocês já compreenderam rápido. Ele vai receber a consequência, igreja? Por quê? Porque ele não está focando no pro. Ele está de olho. Ele está com a intenção do coração dele na consequência. E se você olhar para a consequência, se a intenção do seu coração for só a consequência, Deus está olhando você. Entende? Sim ou não? Qual que é o propósito? Ó, 3:9. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua. Então qual é o propósito de ele trazer dízimo? Qual que é o propósito, igreja? Qual que é o propósito? Se no seu coração você não honra Deus. Vou dar um exemplo do que é honrar. Sabe quando você reconhece de verdade que tudo que você tem, tudo que está na sua mão vem de Deus?
Aí automaticamente, devido a você ter esse reconhecimento, você vai tirar primeiro para Deus. Vem cá, Igor. Ó, igreja, o Igor, eu tô dando um exemplo do Igor para ilustrar vocês aqui. Corre aqui, Flávio, também, com o envelope. Ó, presta atenção. Era pra você estar com o envelope, mas amém. Tá com o envelope? Glória a Deus. Ó, Flávio, fica desse lado aqui. Fica desse lado aqui, Flávio. Fica desse lado aqui. Igreja, presta atenção. O Igor está ilustrando vocês do lado daqui e ele vocês do lado de lá. Presta atenção. O dízimo fala assim, tem propósito e consequência. Presta atenção. Qual que é o seu alvo? Cumprir o Não é ter a consequência. Mas a consequência acontece? Acontece. Mas na vida daquele que cumpre o se você não cumprir o propósito, você vai, vem cá, Igor, dizima. Ele não vai ter a consequência. Porque ele está olhando para a consequência. Ele não está olhando para o propósito. Ó, honrar o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Isso é propósito. Então qual é o propósito de vocês dizimar, igreja? Além de, não estou falando que isso não coopera. Além de cooperar com a igreja, ajudar irmãos, comprar alimento, pagar aluguel de alguém, tudo isso é consequência. Mas qual é o seu propósito? Qual é o propósito do seu coração? Qual é o propósito do seu coração? Amar a Deus. Honrar o Senhor. Qual que é a consequência? Coloca o 10, Thaís. O que a gente vai ler aqui é Imagine se você tiver com a intenção no seu coração somente na consequência. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus o quê? Essa palavra é mentirosa, igreja? Sim ou não? Mas porque as pessoas fazem e elas não colhem a consequência. Está compreendendo? Estou fazendo vocês só olhar para si mesmo aqui, amém? Porque isso é real, é um fato. Mas se você não compreender que se você dizimar, vem cá, Igor. Se a condição do coração do Igor, se o propósito do Igor for ter celeiro cheio, for ter isso daqui, não vai acontecer. Agora, se ele vir com a primeira intenção no coração, honrar a Deus. Em primeiro lugar, igreja, humildade. Ele reconhece que de fato, tudo que está na mão dele, ele reconhece que vem de Deus. Talvez você vai negar para mim. Talvez você já ouviu, mas você não quis levantar a mão. Igreja, tem pessoa que pratica dízimo ano a ano e não funciona. Sim ou não? Por quê? Não é a prática. É a prática feita com a condição de coração aí funciona. Levanta a mão. Igreja, sexta-feira eu estava orando aqui. Deus pediu. Por que eu estou falando isso para vocês? Não é porque eu oro por vocês. Presta atenção, eu estava sexta-feira a intercessão. Quem aqui sabe da intercessão? O Espírito Santo me impulsionou a pegar o livro do dizimista e pedir, Espírito Santo, arrebata o coração deles, batiza o coração deles com a revelação do dízimo. Quando eu fui falar, a irmã testificou, sim ou não? O que aconteceu com você? Você praticou o ato de dízimo, veio 10 vezes mais na sua vida, sim ou não? Traz o microfone aqui para ela, corre. Ó, igreja, presta atenção para vocês verem a realidade da coisa em si. O que aconteceu, irmã? Só seja objetivo, eu já vou encerrar ainda. Eu não era dizimista. Ó. Está conseguindo compreender? Mas eu te pergunto, aumentou por causa da prática dela ou na condição do coração dela? Junto com a? Aí eu estou mostrando para vocês aqui. Você percebeu? Se você só ter a prática, mas não ter a condição correta, não vai acontecer? Sim ou não? Vou dar outro exemplo. Abre em Gênesis para mim, Thaís. Gênesis capítulo 4. O Igor vai representar Caim aqui e esse daqui é Abel. Vou pegar o Igor aqui. Vamos orar. Estende a mão aqui, igreja. Vamos orar pelo pastor. Igreja, quem lembra da oferta desses dois homens? Gênesis 4, capítulo 1, Thaís. Coloca a partir do 3. Igreja, o que aconteceu aqui? Fala assim, Caim e Abel. O Flávio não dá um glória. Fala assim, Caim e Abel. O que aconteceu, igreja? Os dois trouxeram uma oferta perante Deus. Mas o que aconteceu? Eu quero mostrar para vocês que você vai conseguir ver o coração desses dois. O que aconteceu? E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Glória a Deus, Deus recebeu?
Ó, Caim trouxe uma oferta da terra, trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Aí você fala, glória a Deus. Você vai ver o próximo versículo. 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Olha aí, pega um detalhe. Dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura. E fez o que, igreja? E atentou o Senhor para o que? A oferta? Para a oferta? Para quem Deus se atentou? Para Abel. E depois, vem cá, Abel. Ó, agora o Caim vai trazer. E Abel vai trazer aqui na realidade, mostrando para vocês na prática. Ó, Caim e Abel. Caim trouxe uma oferta. Traz aqui, Caim. E Deus está assim, ó. Coloca aqui no altar, não precisa colocar dentro. Traz, Abel. Coloca aqui, depois pode dizer, Marta. Ó, igreja. O que aconteceu aqui? Os dois praticam? Os dois teve a mesma prática. Mas qual é a diferença? Caim, seu coração não está de acordo com a sua prática, Caim. Você não tirou a primícia, você não está me honrando, Caim. Olha o segredo, igreja. E Abel também trouxe dos primogênitos. Tudo que envolve em primeira, igreja, primícia, o restante você santifica. A Bíblia diz que Jesus era uma primícia dos mortos. Entende? Ó, primícia, o que é primícia? Se você não compreender a lei da primícia, você vai praticar esse ato aqui, não vai funcionar. O que é primícia? Ó, um exemplo. Vem R$500 na sua mão, qual que é o dízimo? Você dizima os 50, mas aqueles 450 na sua mão fica santificado perante Deus. Está conseguindo compreender? Ó, agora eu vou mostrar para você. É como se aqueles R$400,50 multiplica. Quem já passou por isso? Ah, ninguém levantou. Quem já passou por isso, igreja? Por quê? Está santificado? Agora, ó, quem não deixou, vamos ver, agora é só os verdadeiros. Quem já deixou de tirar a primícia para Deus, parece que a coxinha custa R$500. Ó, pegaram, hein? Eita, glória a Deus. Hã? Sim ou não? Por quê? Porque ali você não tirou a primícia e o seu dinheiro não foi santificado. Agora quando você tira a primícia e o restante se santifica, igreja. Igreja, parece que a Ferrari fica R$1, igreja. Os dois lados acontecem, igreja. Os dois lados funcionam. Está conseguindo compreender? Sim ou não? Agora vamos trazer aqui para a realidade. Por que Deus não... Você volta aqui depois. Coloca no 5. Coloca no 5. Isso. Mas para Caim e para a sua, não se atentou. Então o que Deus rejeitou primeiro? Não foi a prática. Não foi o Igor que trouxe aqui o dízimo. Primeiro, Deus olhou para o coração dele e não viu uma condição correta no coração. Por isso que a Bíblia está falando, Deus rejeitou Caim e depois... Agora volta o verso 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para a oferta, igreja. Para a oferta. Para Abel. Abel aqui, igreja, é coração. Se atentou para o... Vem cá, Abel. Se atentou para o coração de Abel. E viu que Abel verdadeiramente estava querendo honrar a ele. Viu que Abel verdadeiramente estava priorizando a ele também na área financeira. Deus atentou o coração dele. E depois para a sua? Conseguiram compreender, igreja? Fala assim, o dízimo só funciona se eu ter a prática ligado com a condição correta no coração. Está conseguindo compreender? Se de fato você quiser honrar a Deus, amar a Deus, ser grata a Deus, que o dízimo é fruto de humildade. Está conseguindo compreender? Você reconhece que tudo que você tem vem de... Você acha que Deus não vai se atentar, igreja? Esse é o Pastor, mas tem consequência? Tem. Mas isso é consequência. Agora, se você vir aqui, Caim, vem cá, Caim. Se você vir aqui, Caim, olhando para a consequência
e você não olhar para o propósito, Caim? Igreja, Abraão dizimou, sim ou não? Primeiro homem da Bíblia a dizimar. Dizimou. Ele dizimou, igreja, reconhecendo que Deus deu vitória para ele na batalha. Ou seja, sinal de humilde, reconhecendo. O que aconteceu? Abraão foi para a batalha. Naquela época, igreja, quando um exército ganhava do outro, ele pegava todas as fazendas do outro, todos os despojos. É tipo assim, Carapicuíba vai lutar contra Barueri. Aí nós pega toda a riqueza de Barueri e traz para cá. Foi o que aconteceu. Abraão foi para a batalha, ele venceu a batalha. Quando ele trouxe os despojos, o que ele fez? Ele reconheceu, fala assim, reconheceu, que quem tinha dado a vitória foi Deus. Mas ele reconheceu não falando, ele reconheceu tirando a 10ª parte. Está conseguindo compreender? Sim ou não? Sei que é curto aqui, não precisava de horas aqui para falar disso. Amém, igreja? Vocês compreenderam? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Se coloque de pé e vamos dizimar a oferta. Igreja, e alegria. Glória a Deus por isso. Mudar o coração, hein, Caim? Pode trazer, igreja, vocês que trouxeram o seu dízimo, a sua oferta, traga aqui na frente. Eu creio que Deus está recebendo os nossos dízimos, igreja. Eu creio, igreja, que você